eu particularmente acredito que a gente está a gente fechou o ano agora com um rombo de 230 e quantos bi, porque, né, foi aumentado o Estado, né? Então, eu acho que hoje o certo do atual governo está tendo um reflexo um pouco negativo, né? E esse que é o problema, né? O certo de um e o certo de outro. Mas qual o certo que vai servir para a gente, né? Olha, Goebbels tem a frase que é a máxima dele, né? O marqueteiro de Hitler, que uma mentira contada 100 vezes vira uma verdade. A fake news não foi inventada nos tempos atuais. Nada. Ela sempre foi fabricada, sempre existiu. Ela foi, na verdade, vereador, para mim, né, eu acho que ela foi gourmetizada agora. Perfeito. Né, porque a fake news nada mais é do que a mentira de longa data. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que a população ela talvez tenha perdido um pouco do discernimento, da capacidade de distinguir a verdade da mentira. E eu acredito também que a população, apesar de ela estar mais aparentemente politizada, mais partícipe na observação dos noticiários envolvendo a política, ela ainda continua caindo no conto do vigário. Induzível pelas bolhas, né? Porque, olha, gente, o ano passado morreu um grande historiador, membro da Academia Brasileira de Letras. O José Murilo de Carvalho, ele tem uma frase em um de seus livros, que ele fala o seguinte: não existe político corrupto com um povo honesto. E eu vejo tanta gente bravando, gritando contra a corrupção, mas continua votando em pessoas corruptas. Estávamos falando disso da semana passada então, com o doutor Nelson Condedo. A pessoa vai lá, aperta o botão e depois quer reclamar. É complicado. Né? Então, as pessoas reclamam do político, né? Uma vez eu vi uma pessoa comentando num post meu, um tempo atrás, que ela queria ter políticos do nível da Suíça, da Noruega, da Finlândia. Será que a gente tem eleitores desse nível? E eu educadamente, eu falei, eu gostaria desafio, muito de ter eleitores também do mesmo nível. Do mesmo nível de exigência, mas de coerência também. De coerência, de você ser de fato aquilo que o eleitor, ele quer que o político seja a pessoa perfeita, mas o eleitor, ele é perfeito. O político não é perfeito, o eleitor não é perfeito. Isso não, de forma alguma, justifica atos, né, que venham pregar a corrupção ou a má utilização do recurso público. Agora, é necessário que a população, de fato, ela seja exigente com coerência. Eu entendo, né? Hoje eu estava conversando com um munícipe, que mandou, inclusive, mensagem para o meu assessor, o Charles, que está aqui no estúdio, muito nervoso, porque eu tinha ido lá 20 dias atrás, só taparam os buracos, mas não fizeram a limpeza. E eu, uma pessoa já de uma certa idade, que já deve ter visto na política de tudo um pouco, e ele falou, olha, eu estou cansado de conversa fiada, eu quero ação e tudo mais. Eu, educadamente, com a paciência que eu tenho, mandei uma mensagem, olha, seu fulano, eu entendo a sua raiva, a sua indignação, eu a respeito, mas eu não estou de conversa fiada, eu sou um legislador, estou para criar leis, para fiscalizar, fazer pedido de providência. Se eu tivesse poder da caneta, eu mudava o mundo, inaugurava a estrada de ferro, acabava com o cemitério das locomotivas, fazia aquela reforma, porque a gente depende de outras pessoas no poder público, é uma cadeia, é uma rede, e essa burocracia, eu falei para ele, não fui eu que inventei, mas olha, não desista de mim, que eu não vou desistir do senhor, apesar da sua colocação alfinetada exageradamente, mas, e assim, depois ele retornou a mensagem, acho que arrependido do que falou. Se acalmou um pouco, né? Porque eu sempre dou um tapa de luva nas pessoas. Eu acho que gentileza gera gentileza. Claro, com certeza. Eu sou pacífico, sou educado, claro que eu sei esbravejar, sei me impor, sei me posicionar, sei me defender, mas eu ainda acredito que um bom diálogo, a política, ao longo daquilo que eu estudei na história, ela também é muito mais feita do diálogo entre as partes. Ela é uma ponte entre os opostos. Eu acho, essa é a razão da política. Agora, claro, né, se houver baixaria
palavras que não são adequadas e a gente percebe que o diálogo já não é mais propício, não é mais o momento, a gente dá um time, não desiste. Exato, com certeza. Mas eu acho que o fato é esse, a população brasileira, de uma forma geral, ela está mais exigente. Ela tem que ser mais exigente em relação àqueles que ocupam os cargos públicos. E eu respeito isso e como uma pessoa que ocupa um cargo público eletivo, eu tenho que respeitar. Eu tenho que saber ouvir as críticas. Exato. E jamais, por mais que em algum momento eu possa ser grosseiramente atingido, eu não irei retrucar. E como já aconteceu em outras oportunidades.